Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo falaremos sobre cálculo estequiométrico. Vamos lá, então? Quando nós falamos em estequiometria, o que nós precisamos recordar sempre? É a questão das leis de Lavoisier e leis de Proust. O que significam essas leis? Então, nos informam. Lavoisier nos informa a conservação das massas e Proust a proporção entre as espécies. Nesta imagem, nós temos aqui uma imagem vintage, muito antiga, né? Por isso vintage, aonde nós temos mulheres conversando sobre como confeccionar, como fazer um bolo. O que essa imagem tem a ver com a estequiometria, né? A gente precisa parar para pensar nisso. Será que ela está aí só de alegre? Não, vamos dar sequência. E se fosse uma foto mais atual, provavelmente tinha uns meninos também na cozinha, porque os meninos também cozinham super bem. Então vamos lá? Vejam só, nesse vídeo a gente precisa lembrar sempre do que vem a ser o cálculo estequiométrico. Quais são os passos que a gente precisa ter? Então, sempre identificar as funções, identificar a equação química, tá? Depois, identificar as transformações. Então, uma reação química vem a ser o quê? A transformação da matéria, certo? Então, esse é o segundo passo que a gente precisa analisar. O terceiro, e um dos mais importantes, é o balanceamento da equação. Errou no balanceamento, errou no cálculo, tá certo? Então, sempre manter a proporção entre as espécies, através do balanceamento. Beleza? Combinado? O quarto passo, calcular a massa molar quando for solicitada. Não se esqueça que a massa molar é o somatório entre a multiplicação das massas atômicas e o número de átomos, ok? E aí fazer as relações. Então, o cálculo de número de mols, número de moléculas, átomos, volumes. O sexto passo fica para o próximo vídeo, ou para um vídeo futuro, tá certo? Vamos à sequência? Então, vejam, qual é a regra primordial para se ter a estequiometria? Sempre anote no caderno, anote no seu quarto, anote aonde for necessário para você guardar sempre. 1 mol equivale a constante de Avogadro, ou seja, 602 vezes 10 a 23 entidades que correspondem a moléculas, a íons, elétrons, átomos e assim por diante. E ainda 1 mol equivale a massa molecular, sempre expressa em grama por mol, e 1 mol equivale sempre a volume molar quando a reação estiver nas CNTPs. Lembram-se? Condições normais de temperatura e pressão. E ainda volume molar equivale a 22,4. Temperatura 0 grau e pressão de 1 atm, tá certo? Não se esqueçam disso. E aqui, quando a gente fala em cálculo estequiométrico, quais são os passos? Primeira coisa, escrever a reação balanceada, escrever a proporção entre as quantidades e ainda estabelecer a relação entre as grandezas envolvidas. Olha só as grandezas, não se esqueçam dessa relação, por gentileza. 1 mol equivale à massa molar, que por sua vez equivale a 602 10 a 23 entidades. Quando a gente fala em entidades, lembre-se que é molécula, átomo, íon, elétron, tá? E quando a reação estiver nas condições normais de temperatura e pressão, nós temos o volume equivalente a 22,4 litros. Não se esqueçam disso, tá? E ainda nós temos que montar e resolver a regra de 3. A regra de 3, ela parte sempre da proporção entre as espécies. Ela vai partir sempre do que você fez no balanceamento, tá? Das proporções estabelecidas ali na reação, e aí você faz essa equivalência sempre, tá? Isso aqui é primordial. Guarde isso, anote no seu caderno, mantenha na primeira página, guarde, anote em bloquinhos adesivos, cole na parede, escreva, enfim, mas guarde essa relação porque ela te salva dentro do cálculo estequiométrico, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre cálculo estequiométrico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.